Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Aqueles que nos visitam nessa noite, nós aqui temos tido o costume de, nesse momento separado para a pregação da palavra, nós vermos a exposição em sequência. E nós temos observado a primeira carta de Coríntios. Hoje nós chegamos ao verso 12 do capítulo 15. Então eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu lerei do verso 12 ao verso 19. E como sempre observamos, esse não é um texto qualquer, é a palavra viva e eficaz, revelação do nosso Deus. Portanto, observemos com fé a leitura da palavra, que diz: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, nós somos o Teu povo e estamos reunidos em Teu nome. Nos unimos aqui, ó Pai, em fé, com as nossas vozes, com a nossa emoção, atenção, para apresentar um culto racional. E esse momento, ó Pai, nós separamos para que o Senhor fale conosco. Para que o Senhor não nos permita, ó Pai, aqui ficar conjecturando, divagando, palestrando. Ó Pai, mas que no poder do Teu Santo Espírito, hoje, mais uma vez, o Senhor fale conosco, de maneira viva, eficaz, transformadora. Instrua-nos, ó Pai, sobre a ressurreição dos nossos corpos, sobre a glorificação e a vida eterna com o Senhor. Dá-nos essa firme convicção e encha-nos de consolo nessa viva esperança. Ó Pai, Teu povo se reúne em vários lugares, em toda a terra, porque o Senhor mesmo nos concedeu a fé, a firme convicção dessa redenção, em que Cristo, como as primícias, o primeiro que ressurgiu, nos dá a certeza de que nós também teremos a vida eterna com o Senhor, com os nossos corpos glorificados. Abençoe todo o Teu povo que se reúne em toda a terra. Pedimos de maneira específica pelos nossos irmãos da congregação do Marajó, que nessa noite estão reunidos e ouvirão a Tua palavra pela instrumentalidade do diácono Tércio. Dê a ele também, ó Pai, sabedoria, discernimento, e fale com o Teu povo, assim como nós pedimos aqui também. Não só ali ou aqui, mas onde estiverem fielmente reunidos em Teu nome, que o Senhor nos alimente pela Tua palavra. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós observamos os versos anteriores, no início do capítulo 15, e eu iniciei a exposição do capítulo 15, do verso 1 ao verso 11,
trazendo aqui a realidade do verso 12, que é esse verso da transição que nós iniciamos a leitura hoje, onde o apóstolo Paulo apresenta o problema que surge na igreja de Corinto. Entre todas aquelas confusões e dúvidas, ele foi informado de que ali dentro da igreja havia um grupo de pessoas divulgando a ideia de que, ok, Cristo pode ter ressuscitado, mas homens, seres humanos normais, não vão ressuscitar. Uma vez mortos, mortos para sempre. E Paulo, então, diz isso no verso 12, nos informando qual é o tema. E aqui nós continuamos a observar essa instrução. E como eu afirmei domingo passado, essa não é uma mera instrução sobre algo periférico ao Evangelho. Crer na ressurreição de Cristo e, por consequência, na ressurreição dos crentes, de todos os homens, é algo essencial, fundamental ao Evangelho. No domingo passado, nós vimos que Cristo historicamente ressuscitou. Veja que você não viu Cristo. Você acreditou, pela fé implantada por Ele mesmo, na história que foi contada, e a nós é contada pela palavra inspirada, de que Cristo ressuscitou. Nós vimos ali que, baseados nesse fato histórico, em primeiro lugar, tanto os irmãos da igreja de Corinto foram salvos por esse fato histórico. Em segundo lugar, nós vimos lá que as escrituras do Antigo Testamento afirmavam que o Messias haveria de vir, encarnar, morrer e ressurgir. Havia então uma promessa que foi cumprida, e foi cumprida num fato histórico, num dia determinado, que nós acreditamos que aconteceu, tanto a sua morte como a sua ressurreição. E o apóstolo Paulo argumentou também, nós vimos em terceiro lugar, que testemunhas oculares viram isso. E quando ele escreve aí, nos versos 8, 9 e 10, ele diz que essas pessoas viram e estavam vivas. Ou seja, você pode ir lá perguntar para elas. Nós não estamos contando uma história fictícia, fantasiosa, nós estamos falando de algo que aconteceu há um tempo atrás, diz Paulo, e você pode perguntar para quem viu. E Paulo diz, os apóstolos viram. E hoje, então, nós continuamos a partir do verso 12, onde ele apresenta essa questão que surge ali no meio da igreja. Ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se é normal aí dentro da igreja, se é normal em vosso meio, acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode, ele faz uma pergunta, como pode então vocês acreditarem que só Ele ressuscitou, uma vez que Cristo se fez homem? Ele não ressuscitou porque Ele é Deus, ou porque Ele é um plasma, uma energia, um ser espiritual, de qualquer outra substância. Quando Ele encarnou, Ele se fez homem, e essa é a essência do Evangelho, porque só como homem Ele poderia então trazer a justificação para os nossos pecados, pagando pelos nossos pecados. E então dentro da igreja surgem algumas pessoas, e nós falamos um pouco sobre liberalismo e essas correntes agnósticas, surge a ideia, ok, Cristo ressurgiu, mas Ele ressurgiu no dia da sua conversão, porque Ele está vivo dentro do seu coração. Mas aquele corpo de Jesus, de Nazaré, filho de Maria, Ele não ressurgiu, Ele está lá, sepultado. Essa era a ideia. E aqui o apóstolo Paulo continua essa argumentação, e eu gostaria de forma didática, apenas para facilitar, apresentar aqui 6 consequências de não se crer que Cristo ressuscitou. Ao menos é o que eu consegui identificar aqui nesses versos. Diria que 7 consequências, se nós incluirmos afinal, quando ele fala da nossa felicidade. Então, as 7 consequências de não crer que Cristo ressuscitou. E a primeira consequência que ele apresenta, se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Veja, é muito normal, especialmente quem
instrui seus filhos, apresentar que na nossa vida tudo que nós fazemos tem consequências. E o apóstolo Paulo usa esse raciocínio para mostrar, olha, não é simples assim você simplesmente dizer, Cristo ressuscitou, mas os homens não vão ressuscitar. Ele diz, há consequências nessa afirmação, e não são meras consequências, não é algo periférico, é algo fundamental. E a primeira coisa que você precisa entender, de não se crer que homens não ressuscitam é, Cristo também não pode ter sido ressurreto. Se você acha que homens não ressuscitam, Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, há uma série de outras consequências. Ele diz no verso 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Eu gostaria de chamar a atenção para a forma como ele coloca isso no verso 13, para ficar bem claro na nossa mente, que aqui de maneira nenhuma o apóstolo Paulo está se deixando levar, em nenhum momento, a crer que Cristo não ressurgiu. Veja que no verso 13 ele coloca e, vírgula, se. É uma condicional. Veja que no verso 14 ele coloca de novo, e se. Se vocês pensam assim, há consequências. Veja que ele coloca novamente no verso 15, logo no finalzinho, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Verso 16 de novo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou? Verso 19. Se a nossa esperança. Veja que ele sempre coloca o se, deixando bem claro para todos os crentes, tanto daquela época como hoje, que ele não acredita nisso. Ele está mostrando as consequências de você fazer tal afirmação. Se é verdade o que você diz, então pense sobre isso que eu estou te dizendo. Pensa sobre as consequências da sua afirmação. Ele fala no verso 13, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, e veja que no verso 16 ele resgata o mesmo argumento. Ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então essa é a base da argumentação de Paulo. Ele associa imediatamente, se você diz que um homem não pode ressuscitar depois de morto, então entenda, Cristo também não ressuscitou. Agora vamos pensar um pouco sobre a mensagem do Evangelho, e eu digo isso porque dentro da igreja de Corinto haviam crentes, e crentes que acreditaram no Evangelho. O apóstolo Paulo argumenta isso logo no início do capítulo 15. Ele diz, vocês foram salvos pelo anúncio do Evangelho, pelo fato histórico de que Cristo encarnou, morreu e ressurgiu. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele trouxe justiça, ele se fez justiça, você foi redimido. E você então se tornou um crente. Se você é crente, você crê no Evangelho. Como pode agora você achar que Cristo ressuscitou, mas você não vai ressuscitar? Quando o próprio Cristo, como o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como pode o verbo da vida, o autor da vida, o arquiteto da criação, que se apresenta como a própria vida, não ter ressurgido, não ter domínio sobre a vida? A ressurreição de Cristo sempre esteve associada aos crentes. Portanto, quando ele se apresenta como a ressurreição e a vida, ele diz, todo aquele que crê em mim terá a vida. E quando Cristo fala disso, veja que essa era a grande confusão dos fariseus, dos judeus. Eles acreditavam no Messias, que iria inaugurar um reino temporal, um reino terreno. E Cristo diz, vocês não estão entendendo. Eu estou falando de um reino espiritual e esse reino já foi inaugurado. Com a minha encarnação, o meu reino já foi inaugurado. O ministério de Cristo mostra a inauguração do reino, só que esse reino é espiritual. E muitos daqueles judeus não percebem isso. Eles não conseguem entender que ele era de fato o Messias anunciado em todo o Antigo Testamento, porque eles esperavam um reino temporal, a restauração de todas as coisas nessa vida. E essa é uma visão limitada, e Cristo então se apresenta como a vida, dizendo, todo aquele que crê em mim terá a vida. E os seus discípulos dizem, mas como assim? E ele diz, a vida eterna. Vocês ressurgirão e viverão eternamente nesse reino eterno. Essa é a verdadeira terra prometida que foi anunciada desde o princípio.
E Cristo então se apresenta como o caminho para essa vida. A verdade que nos liberta da condenação eterna e nos traz para a vida, e ele diz: eu sou a própria vida. Veja que algo marcante, e muitas vezes nós lemos os evangelhos de forma corrida, e não prestamos atenção nesse detalhe. Mas algo marcante é narrado no evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27, a partir do verso 51, nós temos um momento histórico, extremamente importante, que muitas vezes nós sequer nos lembramos. Lá o evangelista Mateus diz sobre o momento da crucificação, da morte de Cristo, e ele diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, isso já é importante demais, um terremoto aconteceu. Fenderam-se as rochas, algo importante. E então vem o verso 52 e diz: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, alguém podia imaginar, eu já acreditei em tanta coisa do Antigo Testamento que é difícil de acreditar, então eu vou acreditar que esses crentes saíram das covas, saíram dos túmulos. Mas assim, eles saíram e foram para outro lugar, é mais fácil de acreditar assim. Não, eles saíram dos túmulos, eles tiveram os seus corpos restaurados, e eles então entraram na cidade. Isso acontece quando da crucificação de Cristo. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos. Meu pai faleceu em 2012. Imagina a minha surpresa se isso acontece ali. E então, meu pai, que eu não vejo desde 2012, não converso com ele, ele surge e diz: e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu vim conhecer meu neto, meus bisnetos. Veja, isso é extremamente marcante. É lógico que essas pessoas voltaram a morrer. Mas é importante que nós entendamos por que isso aconteceu, por que isso é narrado para nós. Nada na Escritura está escrito por acaso. Se o evangelista Mateus nos conta isso, ele está apontando o significado de tudo isso. A morte, o sacrifício de Cristo, nos aponta para a ressurreição dos corpos. Veja que não só Cristo ressurge ao terceiro dia, mas quando da sua crucificação, outras pessoas, várias pessoas, tiveram os seus corpos de volta à vida. E por que isso é tão significante nas Escrituras e não é algo novo só aqui no Novo Testamento? Veja, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus inspira Moisés para nos relatar como foi criado o homem, nós temos ali a narrativa que diz que Deus formou o homem do pó da terra. O corpo do homem é feito, é formado à imagem e semelhança de Deus. Só aqui já temos muitas informações. Mas o texto nos diz que, então, Deus, tendo formado o homem, lhe soprou nas narinas fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Essa expressão é importantíssima. Na modernidade tentam se separar, seccionar o homem, corpo, alma, espírito. Deus faz um corpo e ele sopra nesse corpo uma alma vivente. Há uma série de confusões sobre essas relações entre o corpo e a alma. E essas dúvidas que surgem ali na igreja de Corinto é exatamente para tentar amenizar as dificuldades da vida. Quando alguns dizem que a alma ela tem uma relação de conflito com o corpo. É como se ela não pertencesse ao corpo. E isso era ensinado ali naquele tempo pela filosofia, e isso é ensinado até hoje. Alguns diziam que o corpo era a prisão da alma. E outros separam dizendo, olha, a alma é boa, mas o corpo é ruim. Então você faz algumas penitências, você se chicoteia, você se fere, você se machuca, porque o corpo precisa ser machucado, porque ele é mau. Mas a alma é boa. Quando Cristo, então, anuncia o seu evangelho, ele diz tudo que entra, não faz mal, mas o que sai do seu coração. E o que é o coração, senão o nosso ser integral? Cristo não estava falando de um músculo que bombeia sangue.
Ele estava falando da alma. Porque o pecado, ali em Gênesis 3, ele quebrou essa alma, que está completamente, intimamente e individualmente ligada ao corpo. E o homem, então, que tem essa alma vivente no seu corpo, ele não pode ter simplesmente uma briga do corpo e a alma. Quando é dito que a nossa natureza é caída, é a nossa natureza integral. Eu peco com o meu coração, eu peco com a minha mente, eu peco com a minha alma. Não só com o meu corpo. Porque do contrário, Cristo não teria reprovado quando um homem olha para uma mulher com um desejo. Porque ele não cometeu o pecado ainda. E ele diz, ele já pecou. O desejo já é pecado. Porque ele vem de dentro. Quando Eva lança mão daquele fruto em desobediência à lei do Senhor, primeiro ela ouve a perversão da verdade, a mentira. Então ela observa aquele fruto que Deus já havia determinado não coma. E ela começa a olhar e achar agradável aos olhos. Depois de achar agradável, algo bonito de se ver, ela começa a achar desejável. Depois de achar desejável, então ela lança a mão. E assim é o pecado. Nós começamos a nos deixar levar pela ideia, pelo erro, pela perversão da verdade. Então nós começamos a admirar algo. Só então depois nós começamos a desejar algo que não deveríamos desejar, porque Deus disse que é ruim. Então nós pecamos, propriamente dito. Mas Cristo diz, só de você olhar, você já está pecando. Porque você já está começando a se agradar de algo que não é agradável. E assim, nós temos esse conflito que surge ali no contexto, e no meio grego era bem comum essa discussão sobre corpo e alma. Havia grupos dentro do contexto judaico que não acreditavam na ressurreição. Nós sabemos que Abraão, lá no princípio já acreditava que era possível que seu filho Isaque voltasse à vida. Então ele obedece ao Senhor, levando o seu filho ao sacrifício. Mas sabemos que não foi necessário porque Deus providenciou o substituto, o cordeiro, assim como para nós também. Cristo evidencia, meus irmãos, em seu ministério, o seu poder sobre a vida e a morte, e isso precisa ficar claro para nós. Quando ele realiza sinais, milagres, ele não está só entretendo o povo. Ele não está simplesmente querendo convencer o povo de que ele era alguém especial. Ele está cumprindo todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento sobre o Messias. E as promessas envolviam o Rei dos Reis, que tinha poder sobre a vida e a morte, porque ele é o verbo da vida. É a palavra que dá vida. E Cristo evidencia isso, por exemplo, quando nós lemos no Evangelho de João sobre a ressurreição de Lázaro. É outro exemplo marcante nas Escrituras. Não só aqueles que Mateus fala que ressurgiram, mas Cristo ainda no seu ministério, ele, apenas com a palavra, ele fala algo e um homem que já está há 4 dias morto, volta à vida. Ele está sempre mostrando o seu poder sobre a morte. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 21, o texto diz, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E aqui Cristo está falando de algo mais. Mas continuando o texto, ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, continuando no texto, lá no verso 43, já ali no contexto de Lázaro, o texto diz, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. É Cristo mostrando que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E enfatizando de maneira clara que um dos fundamentos do Evangelho é a ressurreição. Como um pacto que ele faz com os crentes, que todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca, não estará morto
para sempre. Ele será ressurreto, e não só com a sua alma separada do seu corpo, porque a alma separada do corpo não é corpo redimido, restaurado, ressurreto, é apenas uma alma. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo, então, traz todos esses argumentos à mente daqueles crentes que, de repente, estavam duvidando que eles poderiam um dia, depois de mortos, ressurgir. E ele, então, apresenta no verso 14 uma segunda consequência. Ele continua: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Ele continua no argumento de que se você não crê que o homem pode ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a primeira coisa que ele apresenta, a consequência que ele coloca aqui, é que a pregação dos apóstolos, do evangelho, da igreja primitiva, é vã. A palavra vã está ligada à inutilidade. É inútil, não serve de nada, não tem aplicação nenhuma, não tem resultado nenhum. E nós precisamos entender algo muito importante sobre pregação, proclamação. Nós temos no texto de Hebreus, constantemente eu repito ali, Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, onde claramente ele nos fala que Deus sempre fala com o seu povo. Cristo, sendo o verbo da vida, ele é também o profeta da igreja. E como profeta da igreja, nós cremos hoje que Cristo fala com a sua igreja, ele fala conosco. Ele falou no Antigo Testamento, falou aos pais pelos profetas, e agora nos tem falado em Cristo Jesus. Quando a palavra é pregada, quando o texto é exposto em fidelidade, Cristo está falando com a sua igreja. Por isso, a nossa preocupação em não fazer no culto uma simples palestra ou defender aqui opiniões e pensamentos, mas sim expor o que o texto está dizendo, estudar e expor a essência do texto, porque é assim que ele fala. O texto é inspirado, nós cremos assim, e quando esse texto então é proclamado em fidelidade, ele está falando com a igreja. E assim ele fortalece a igreja, ele consola, ele sustenta a igreja. Assim como nós somos alimentados espiritualmente pelos elementos da ceia no partir do pão, nós somos alimentados pela palavra, porque não só de pão vive o homem. Cristo então é o profeta que fala com uma igreja, e Paulo diz: se Cristo não vive, porque se homem não ressurge, Cristo não ressurgiu, e se Cristo não ressurgiu, ele não vive, e se ele não vive, então não existe pregação, não há utilidade na pregação. Isso é apenas um discurso, uma palestra motivacional. Você abre o YouTube e procura o que você quiser, tem o mesmo efeito. E Paulo nos leva aqui a perceber a importância e a ênfase que ele dava na pregação dos apóstolos. Porque aqui ele não desvinculou o que foi dito nos últimos versos do que nós vimos domingo passado. Versículo 8, 9, onde ele diz que os apóstolos eram esses que estavam instruindo a igreja. E a igreja é fundamentada, como diz o texto de Efésios 2, fundamentada na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2 também deixa isso claro. O apóstolo então diz: então a pregação dos apóstolos, esses que fundaram a igreja de Corinto, ela é inútil, ela não tem resultado, ela não tem efeito, e vocês então vivem uma grande ficção, porque vocês se reúnem na igreja de Corinto com base na pregação do evangelho. Aquela igreja era uma igreja cristã, uma igreja que surgiu da pregação apostólica, da doutrina dos apóstolos, e ele diz: se um homem não ressuscita, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos pregando? Em que vocês estão crendo? Ele está mostrando o quão graves são as consequências de simplesmente não se crer que o homem pode ressuscitar. Mas ele diz algo mais, além da pregação ser algo inútil, ele diz: a vossa fé, e essa é a terceira consequência. Se não há ressurreição dos homens, não há ressurreição de Cristo, então não existe fé. A vossa fé é vã, ou seja, é inútil. Você crê em nada. Carta
aos Hebreus, capítulo 11, tem um texto que os crentes mais antigos conhecem bem, que fala da fé. E nós nos encantamos com essa história de fé, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós buscamos lá na nossa alma, no nosso ser, sobre a fé, como algo que nos dá força. E ali nós lemos em Hebreus 11 sobre como as pessoas do Antigo Testamento viveram pela fé, como Deus as sustentou pela fé. E a gente acha tudo aquilo lindo, mas muitas vezes a nossa fé é muito mais a fé na nossa fé, do que a fé no Evangelho. A fé em Cristo, no seu poder, na sua morte e ressurreição. Nós cremos na fé da fé. Isso é repetido em várias músicas, de pessoas que têm uma conduta completamente anticristã. E eles dizem, eu venci, eu cheguei lá. Como eu mencionei outro dia, a favela venceu, porque eu tenho Deus no coração. Que Deus! Que prática de vida evidencia esse Deus? Que fé é essa? Fé em quê? Fé de que você venceria, fé de que você chegaria onde você sonhou. Porque a grande pregação dessas músicas que falam de fé é fé no seu sonho, é certeza de que você vai conquistar, de que o seu sofrimento vai terminar. Mas talvez nós devêssemos, ao ouvir esse tipo de coisa, sentar e conversar com Jó, conversar com Abraão, conversar com aqueles que não necessariamente venceram, mas venceram sim. Foram mais do que vencedores, porque eles acreditaram na palavra, no verbo. Eles responderam ao Evangelho, ainda no Antigo Testamento. Hebreus 11, no versículo 1, inicia esse discurso sobre a fé, dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E eu sempre procuro trazer essa reflexão sobre a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza que Cristo encarnou. Eu tenho certeza que Cristo morreu. Eu tenho certeza que Cristo ressurgiu, mas eu não vi nada disso. E se eu for para a ciência, eu não posso, então, trazer aqui elementos que serão aceitos pela ciência como comprovação disso. Mas eu tenho mais certeza disso do que muitas coisas que hoje em dia a sociedade tem absoluta certeza. Isso é fé. E é isso que alimenta e sustenta e conduz o crente, não por ele mesmo, mas porque a fé é algo que Deus nos concede. Não é você que faz com que haja uma maior fé. É Deus que concede essa fé. E assim que acontece a sua conversão, aconteceu a sua conversão, ou acontecerá a sua conversão. Ele te abre os olhos e ouvidos para que você simplesmente tenha essa firme convicção. E veja, ele fala aqui de esperança em Hebreus. E eu gosto de enfatizar que esperança, no texto aqui, é algo bem diferente da esperança que às vezes você tem. Por exemplo, eu estou bem preocupado com uma ameaça de chuva que nos rodeou aqui, e a nossa obra hoje não suporta a chuva. Teríamos um problema terrível. Então eu fico ali, eu tenho esperança de que não chova, mas isso não é uma firme convicção, é só uma expectativa. É meio que um sentimento, Senhor, não deixa chover. É uma esperança que não é fundamentada, convicta. A esperança que o autor aos Hebreus nos traz é uma firme convicção. Você tem absoluta certeza. É a convicção de fatos que não se veem. É crer que esse mundo espiritual, anunciado por Cristo e seus apóstolos, é uma realidade absoluta, ainda que você não consiga comprovar cientificamente tudo isso. Pela história, nós comprovamos vários desses fatos, mas muitas vezes nós temos uma firme convicção sobre algo que você não viu, como Cristo, sua morte e ressurreição. Se você espera sem saber, é uma leve esperança. Mas aqui ele fala de uma firme convicção, uma convicção absoluta. Portanto, quando nós lemos as Escrituras, isso é fundamental para nós crentes. Nós lemos as Escrituras,
Nós temos que nos fortalecer nessa firme convicção. Os mesmos que tentavam deturpar a doutrina da ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição de Cristo, eles tentavam minar a igreja, relativizando uma série de verdades que as Escrituras do Antigo Testamento afirmavam. E nós precisamos crer nessas verdades. Nós temos que ter a firme convicção de que se a Escritura diz que Deus criou todas as coisas pela palavra, de fato Ele trouxe à existência tudo pela sua palavra. Ele não precisou de elementos. Ele não transformou elementos, Ele criou de si, dele mesmo. Se as Escrituras diz que surgiu ali um substituto para Isaac, surgiu, porque Deus fez surgir. Se as Escrituras diz que o mar se abriu, Ele abriu. Eu não preciso imaginar que eles sabiam o caminho das pedras ou o caminho da areia mais alta. Não, Ele abriu mesmo. O mar. As pragas do Egito não são historinhas para entreter crente. Aconteceu, daquele jeito que está descrito. Israel não venceu inimigos mais numerosos? Será? Eu tenho certeza que venceu. Por quê? Porque eles foram no poder do Senhor. Assim como Davi enfrenta Golias, e ele não vai por sua habilidade, como alguns tentam argumentar, ou por uma série de outros motivos, ele diz, eu vou em nome do Senhor. Aquele que tem uma aparência não tão convincente para vencer todo o inimigo, mas ele vence. Se as Escrituras dizem que Cristo nasceu de uma virgem, é verdade. Isso é convicção de fatos que não se veem. A água se tornou em vinho. Os ventos foram contidos pela palavra de Cristo. O mar se acalmou. Lázaro voltou à vida. Essa é a fé verdadeira. É fé não de que você vai simplesmente vencer e viver uma fase melhor na sua vida. É a certeza de que o que está escrito na palavra é verdade absoluta. É inspirado, é inerrante, é suficiente, é autoridade na minha vida. É alimento para a minha fé. A quarta consequência que o apóstolo Paulo coloca nesse mesmo argumento é que se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, a fé é vã, e eles, os apóstolos, são mentirosos, falsas testemunhas. Ou seja, não existe apostolado. Veja que aqui a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é ser verdadeiramente um apóstolo nos dias que nós vivemos, onde tanta gente diz que é apóstolo. Dentro do contexto dos próprios apóstolos, havia um critério. Não é qualquer um que diz que é apóstolo, ou porque o grupo de amigos dele diz que ele é apóstolo, que ele simplesmente era aceito como apóstolo. E nós vemos o apóstolo Paulo argumentando sobre a veracidade do seu apostolado, aqui em Corinto, em Romanos. Ele aqui diz, olha, para ser apóstolo, não o apóstolo Paulo diz, mas nós temos nas Escrituras, que para ser um apóstolo era necessário ter sido uma testemunha ocular de Cristo ressurreto. A gente vê isso logo aqui nos versos anteriores. Verso 5, aqui do capítulo 15 de 1 Coríntios diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto por mim também, apóstolo Paulo, como por um nascido fora de tempo. Veja, ele não deixa nenhum apóstolo aqui fora do testemunho ocular. Até ele, que ele diz, eu sou como um nascido fora do tempo, eu vi ele ressurreto. Essa era uma condição para ser apóstolo. E você diz, mas de onde que o Diogo tira isso? Atos capítulo 1. Pedro está explicando que seria necessário substituir Judas, o traidor. E a regra que o apóstolo Pedro explica ali no livro de Atos, capítulo 1, verso 20, era exatamente essa. Lá em Atos 1, 20, diz, e tome outro o seu encargo. Aqui ele está falando de Judas. E ele disse, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam,
Todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, ou seja, aqueles que foram testemunhas do ministério de Cristo, começando no batismo de João, veja ele estabelecendo regras, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, ou seja, depois de ressurreto, foi assunto ao céu, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aqui ele está estabelecendo o critério do apostolado. Quem não vivenciou isso aqui não pode arrogar para si o título de apóstolo. É simples assim. O apóstolo Paulo está dizendo, se homens não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, o nosso testemunho apostólico é uma grande mentira. E você deve se lembrar que em toda a Escritura, o falso profeta deve ser apedrejado. E Paulo está dizendo, se o que vocês estão falando é verdade, então lance a primeira pedra. Se não vimos Cristo ressurreto, se estamos aqui anunciando um evangelho falso, então nós somos inimigos de Deus. Veja como ele diz, nós temos asseverado contra Deus. Aqui, a palavra que ele usa aqui é uma palavra do direito. É como se a testemunha fosse chamada num tribunal para falar a favor de alguém, mas de repente ela começa a falar contra. É uma testemunha daquela pessoa que ataca a própria pessoa que chamou. E aqui ele está dizendo, olha, então nós estamos atacando Deus, o Pai, o Criador. Nós somos mentirosos. Quando nós dizemos, ele continua, que ele ressuscitou a Cristo, o qual, segundo vocês estão afirmando, ele não ressuscitou. E aí ele coloca o se de novo, para deixar claro, não é o que eu creio. Se o que vocês estão dizendo é verdade, e Paulo diz, eu sei que não é verdade, mas se fosse verdade, se é certo que os mortos não ressuscitam. E então, ele continua no verso 16, trazendo esse mesmo argumento. Então, nos apresenta no verso 17 a quinta consequência. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ele já havia dito isso. E diz ainda, permaneceis nos vossos pecados. Ele mostra para os crentes de Corinto que se você acha que os homens não podem ressuscitar, então você ainda está em pecado, ou seja, você não é salvo, você ainda está condenado. É importante entendermos que a ressurreição, ela não significa uma simples criação, uma segunda criação. Ela é a recriação. Ela é a completa redenção, restauração. Por isso, essa ideia de que o corpo será ressurreto. Você não vai ter um outro corpo. Você vai ter esse corpo glorificado, restaurado, redimido. Nós não iremos flutuar nas nuvenzinhas morando no céu. Nós viveremos nessa terra que será restaurada. Deus não vai criar um outro planeta, uma outra terra. Não, essa terra vai ser restaurada. É essa a ideia da renovação da aliança que Cristo deixa claro. Ele pagou uma dívida que nós tínhamos com Deus. Uma vez que essa dívida foi paga, então nós somos agora introduzidos na redenção, na restauração. Por isso que nós lemos hoje Romanos capítulo 10, verso 8. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja a condição, lá de Romanos 10, 8. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, ok. Os irmãos de Corinto estavam confessando, eles não abandonaram a igreja. E ele continua, e em teu coração creres, ou seja, tendo fé, uma firme convicção, em quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Por isso Paulo tem linkado todo o seu argumento ao fato de que se os homens não podem ressurgir, Cristo não ressurgiu. Porque a base de todo o evangelho é Cristo ressurgiu. Se ele não ressurgiu, então ele não tem poder sobre a vida. Se ele não tem poder sobre a vida, você jamais terá a vida eterna. Você não é salvo, você continua nos seus
pecados, condenado nos seus pecados. E então, ele parte para a sexta consequência no verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Nós sabemos que na história do cristianismo, inúmeros mártires, pela fé, foram assassinados. Os próprios apóstolos. Paulo argumenta isso aqui no capítulo 15. Você pode ler todo o capítulo quando chegar em casa. Quando ele diz, para que eu tenho enfrentado tanto sofrimento? É à toa? Porque se Cristo não ressurgiu, para que eu estou aqui sofrendo nessa vida? Por que cada mártir morreu pela fé? Não tinha motivo algum. Era só ele adorar lá o outro Deus. Mas não. Nós vamos ressurgir. Os que dormiram não pereceram. Eles não estão num sono da alma. Eles não estão num purgatório. Eles não estão em algum lugar desacordados. Assim como Cristo prometeu para aquele homem ao seu lado na cruz, que ainda naquele dia eles estariam no paraíso. Aqueles que perecem, aqueles que morrem imediatamente, estão com Cristo. Mas eles todos estão unidos na igreja invisível, aguardando o grande dia. O grande dia em que os corpos deles e os nossos, todos, serão restaurados. Então eles não estão dormindo, eles não foram extintos. Eles estão aguardando o grande dia, e é por isso que a igreja invisível, os nossos irmãos que morreram, que são firmemente crentes, eles estão com Cristo, e eles anseiam pelo dia onde nós todos estaremos juntos, onde todos os corpos serão ressurretos e glorificados. Então a igreja invisível, que já testemunha dessa verdade, não está como alguns irmãos de Corinto duvidando, eles estão esperando, ansiando. Lembra que eu falei do sopro de vida, da alma? Eles estão aguardando a plenitude da ressurreição. Eles já estão com Cristo, mas não plenamente. Falta a glorificação dos seus corpos. Apocalipse nos informa que, independente da forma com que a pessoa morre, seja de uma forma trágica, que não se encontre o seu corpo será devolvido, independente de em que estado ele esteja. Nós temos outros textos, como o do Evangelho de João, capítulo 5, verso 25, que diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ainda em João 5, no verso 28 e 29, ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Você já parou para refletir sobre isso? As Escrituras estão dizendo que o morto vai ouvir. E então ele vai responder. É como Lázaro, que já nos dá um vislumbre disso. A sua irmã disse, Senhor, tem 4 dias que ele está morto. E eu sei que Deus tem todo o poder. Mas será? E ele diz, Lázaro, vem. Lázaro não tem a opção de não vir à vida. O morto não tem a opção de dizer, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, não pode ser contrariada. Se ele diz, haja luz, simplesmente há luz. E a luz não pode ser trevas. Se ele diz, Lázaro vem, Lázaro vem. E no último dia, então, ele dirá a mim e a você, vem, entra no reino do meu Pai. O apóstolo Paulo então fecha com essa que poderia ser a 7ª consequência. Se o argumento desses irmãos de Corinto de que não há ressurreição de homens é verdadeiro, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A ideia que ele transmite com isso aqui é, nós, os crentes, são dignos de dó.
Porque a gente poderia estar usufruindo dessa vida com todas as nossas forças, carpe diem, vivendo, fazendo de tudo. Se eu não mato, não roubo, posso fazer tudo. Tudo que me dá prazer, tudo que me alegra. E ele diz, se a vida é só isso, se a única esperança que você tem é essa vida que você pode ver, comprovar, apalpar, se o mundo invisível não existe, se a ressurreição não é a verdade, se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, nós somos, e aqui ele coloca ele e toda a igreja, nós somos os mais infelizes de todos os homens, de todo mundo que habita na terra, nós somos os mais infelizes. É digno de dó, porque nós, de fato, então, somos como muitos ímpios olham para nós e dizem, lá vai os fanáticos. Aqueles que acreditam na história da carochinha, eles vivem regidos por um livro, bando de loucos. E o apóstolo diz, o evangelho é loucura. De fato é. É a firme convicção daquilo que não se vê, mas que faz com que você, hoje, agora, não esteja em outro lugar, mas esteja aqui. É o que faz com que, quando você acompanha o sepultamento de um crente, você seja impactado. É o que faz com que você, quando lê a história da morte de um mártir, você seja impactado. Feras, leões, vindo, devorando, arrancando pedaços e eles cantando. Cheios de firme convicção, esperança. Acabou. Eu vou me encontrar com o Senhor. Se nós cremos no fundamento do Evangelho, então nós somos os mais bem-aventurados de toda a terra. Se nós tiramos a essência do Evangelho, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição, nós somos os mais infelizes, porque vivemos simplesmente por aquilo que nós podemos experimentar nessa vida. Se você tiver curiosidade de entender um pouco sobre isso, leia o Salmo 73 durante essa semana. Ele é um salmo extenso, dá para você estudar ele a semana toda. Porque ali o salmista relata exatamente isso. Ele olha para o ímpio e ele diz, ele é sadio, ele é alegre, ele vive feliz. Agora veja nós cremos no mundo invisível e somos infelizes. Então, no verso 17 do Salmo 73, ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor, então eu atinei para o fim deles, os ímpios, porque tudo que eles têm é essa vida, a riqueza, a saúde, a comida e a bebida, os prazeres temporários e temporais, mas nós não, nós temos a vida eterna na terra prometida com o nosso Senhor, então nós somos os mais felizes de toda a terra. Gostaria de encerrar trazendo algo para nós sobre Jó. Aqueles que estudam as escrituras, manuscritologia, eles afirmam que um dos textos que tem a escrita mais antiga, provavelmente é o livro de Jó. Jó então está muito tempo lá atrás, no Antigo Testamento. E Jó passa por toda aquela dificuldade que nós bem sabemos, que é relatada. E Jó é um homem justo, é um homem íntegro, e o próprio Deus reconhece a sua integridade. Ou seja, é um homem que nós não encontraríamos motivo para repreensão. Mas Deus, então, revelando-nos quem Ele é e quem nós somos, Ele permite que Jó enfrente uma série de dificuldades. Em determinado momento do livro, Jó diz, antes eu conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó não estava vendo a Cristo, fisicamente. Mas pela fé, Jó experimentou um crescimento que deu a ele a plenitude de satisfação, o verdadeiro contentamento, a verdadeira bem-aventurança. O Senhor retribuiu materialmente Jó, mas Jó entendeu que isso era o menos importante. Então, nós vemos também, dentro de todo esse contexto, no livro de Jó, no capítulo 19, verso 25, quando ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha o que o texto de escrita mais antiga está dizendo. O meu Redentor vive.
Redentor. Ele vive. E por fim, ele se levantará, ressuscitará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. É Jó, tanto tempo atrás, dizendo: Ele levantará e eu com ele também levantarei. Se você crê nisso, então você pode responder em fé nesse momento ao seu Deus, agradecendo pela firme esperança que você tem nele mesmo. Vamos orar ao Senhor?